Chegamos à nossa quinta videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis, onde hoje estaremos estudando o seguinte assunto. Ele tem poder sobre os demônios. Lucas, capítulo 10, versículo 19, está escrito: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Estamos com esta lição dando continuidade ao nosso segundo trimestre do ano de 2023. Trimestre este que veio com a seguinte capa: O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Temos uma leitura a ser feita durante toda a semana. Na segunda-feira lemos Mateus 28, verso 18, que nos diz: Jesus tem poderes nos céus e na terra. Temos na terça-feira o texto a ser lido, texto devocional, Marcos 5, do versículo 1 ao 20, que vai falar sobre o poder de Jesus e o endemoniado gadareno. Lucas 13, verso 10 ao 13, poder de Jesus sobre o espírito de enfermidade. Mateus 4, do verso 1 ao 11, o poder de Jesus sobre o inimigo. E no sábado, na sexta-feira, Lucas 4, 34, os demônios reconhecem a autoridade de Jesus, e a leitura do sábado, Apocalipse 20, verso 10, onde aqui o texto está nos apresentando a derrota final do diabo. Haverá, sim, acontecerá esta derrota final do adversário, e quem nos garante é a palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, Lucas 4, 31 ao 36, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. Verso 32. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Verso 33. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, verso 34, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Versículo 35. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Nosso último versículo da nossa leitura bíblica em classe, verso 36, nos diz: E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Nosso primeiro tópico da nossa lição: as evidências sobre a atuação dos demônios no Antigo Testamento. A realidade do império das trevas é o primeiro subtópico. Jesus veio ao mundo com uma missão específica, um propósito, e assim também acontece com o império das trevas. Como o ladrão, Satanás tem como missão matar, roubar e destruir. É o que Jesus diz aqui em João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Nas Sagradas Escrituras encontramos várias evidências bíblicas da existência de demônios. A primeira referência está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, em que Satanás entra na serpente e induz Adão e Eva a pecarem, pois acreditava que a obra-prima do Criador seria arruinada para sempre. Entretanto, Deus, em seu infinito amor, já tinha desde a fundação do mundo um plano de salvação para resgatar a humanidade do pecado. Veja o tamanho da maldade do diabo. Tamanho da maldade. Qual que era a intenção dele? Arruinar a humanidade para sempre. Porém, o nosso Deus tinha um plano. E este plano, ele vem a efeito através da pessoa de Jesus, nosso grande Salvador. A queda de Adão haveria de ser revertida por Jesus Cristo através de sua morte na cruz. Nada, ninguém era capaz de reverter os efeitos da queda
né, lá no Éden, quando o inimigo leva o homem e a mulher a caírem, a tropeçarem e a pecarem contra Deus. Porém, Cristo na cruz pagou um alto preço, resgatou-nos do poder do pecado e da morte e fez uma obra extraordinária nos reconciliando com Deus. Segundo subtópico, exemplos bíblicos da atuação do mal. Ainda no Éden, Deus confirmou que não deve haver aliança entre o diabo e a humanidade. Está escrito em Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mediante o relato de Jó 1, verso 6, sabemos que Satanás, na antiga aliança, tinha acesso ao trono de Deus, e o propósito do maligno era e é somente levar o homem a pecar e se rebelar contra o Criador. Marque isto. O irmão, a irmã que está me ouvindo agora, marque isto. O propósito principal do diabo é levar o homem a pecar e a se rebelar contra Deus. É desta maneira que, uma vez o inimigo conseguindo o seu intento, mantém o homem no estado de destruição, de derrota e de fracasso. Porque a vitória do homem, a vitória da mulher, depende da sua reconciliação com Deus. Se estamos em paz com Deus, estamos muito bem. Se estamos em rebelião contra o Senhor, estamos muito mal. O inimigo trabalha para isso, né? Porém, devemos estar atento à voz do Senhor, que deseja que estejamos bem, em paz com Ele. No livro dos Salmos, as práticas idólatras dos israelitas, como os sacrifícios, são atribuídas aos demônios. Eu vou fazer a leitura desse texto, acho muito conveniente nesta lição. Salmo, capítulo de número 106, versículo 36 e 37. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. É mais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Ou seja, quando o homem sacrifica a ídolos, quando o homem e a mulher coloca outro no lugar de Deus, quem sai ganhando é o diabo, porque é uma rebelião. Tudo que o diabo quer que a gente faça é se rebelar contra o nosso Deus. Portanto, não coloquemos nada, não coloquemos ninguém diante do Senhor, porque Ele é o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Já no livro de Daniel, vemos uma batalha espiritual travada entre o príncipe do reino da Pérsia e Miguel, o príncipe de Israel, enviado de Deus com uma mensagem especial para o profeta. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o príncipe da Pérsia não era um potentado humano, mas um anjo satânico. Nessa luta fica evidente a superioridade de Miguel e do reino de Deus sobre o reino das trevas. Já em Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué, que representava a nação de Israel, é acusado por Satanás e justificado por Deus. Então fica evidente a atuação de espíritos e forças malignas no Antigo Testamento. E fica evidente também que a atuação maligna sempre é visando destruir o homem. O diabo odeia o ser humano. O diabo odeia você. Mas note no texto de Zacarias 3 que o Senhor justifica Josué. É o que ocorre conosco hoje, quando Deus envia o seu Filho Jesus para pagar um alto preço por nós na cruz. O objetivo de Deus é nos justificar para que não sejamos destruídos pelo pecado. O enfoque principal dessa palavra aqui no Antigo Testamento era mostrar a vinda do Filho de Deus ao mundo
para remissão dos pecados da humanidade. Também precisamos ressaltar o fato de que os hebreus viviam cercados de povos politeístas. O que é isso? Povos que serviam e adoravam diversos deuses. No Egito, o povo de Deus teve contato com vários deuses. Certamente deve ter presenciado a atuação das forças do mal. Basta uma leitura de todo o Antigo Testamento para percebermos que o enfoque era ressaltar o fato de que só o Senhor é Deus e que Israel jamais deveria adorar ou invocar nenhum outro Deus das nações vizinhas. É isso que aparece em Êxodo 20, verso 3 e versículo de número 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Deus, no seu zelo e no seu cuidado para com o seu povo, previne o povo para que não se corrompam e não coloque outro diante dele. Porque uma vez que se coloca a idolatria na vida, está dando brechas, está abrindo oportunidades para o maligno. A chegada de Jesus. A chegada de Jesus trouxe luz ao mundo. Ele é a única fonte de verdade espiritual que trouxe salvação para os que andavam perdidos, sem conhecer o caminho para o céu. Em João 8, versículo de número 12, a palavra deixa-nos isto bem claro. Mas vamos conferir esse texto. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, no ministério de Jesus e na igreja do primeiro século, veremos vários milagres referentes à libertação de pessoas oprimidas pelo diabo e a atuação do mal tentando impedir o avanço do reino de Deus. Somente estudando de forma sistemática os evangelhos, compreendemos melhor o poder e o senhorio de Jesus sobre o maligno e sobre as suas forças. Deus é soberano. Seu Filho Jesus é soberano sobre as forças do mal. E devemos sempre permanecer na presença dele, do Senhor, para que ele nos livre do mal. Lembra da oração em que Jesus está ensinando seus discípulos a orar? Lá no finalzinho está escrito: livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Por isso devemos sempre viver em constante oração, falando com Deus, porque é ele que nos livra do mal. Segundo tópico, características dos demônios no Novo Testamento. A vinda de Jesus e a derrota do adversário. A vinda do Rei dos Reis revelou a derrota do reino das trevas. Por isso, no Novo Testamento, a atuação do maligno se torna mais evidente. Satanás tentou e continua tentando de todas as formas destruir a humanidade, pois não suporta ver em nós a imagem de Deus. É por isso que o diabo trabalha 24 horas para manchar, para sujar, para levar as pessoas à rebelião, para levar as pessoas à rebeldia, para levar as pessoas à profanação, a todo tipo de prática que visa destruir a imagem de Deus no homem. Ele também não suportou o fato de Jesus assumir a forma humana, revelando assim a imagem e semelhança do Criador. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, Herodes planejou matá-lo. Mateus capítulo 2, verso 13 vai falar isso. Satanás estava por trás dos planos do perverso rei, mas os intentos do inimigo fracassaram mais uma vez. Jesus veio ao mundo e cumpriu com a sua missão salvadora e andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, versículo de número 38. Esse texto mostra a superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo contra as forças do mal. Terceiro tópico: a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Primeiro, subtópico: o inimigo.
Muitos crentes sentem medo de pronunciar o nome de Satanás e acreditam na ideia do diabo de chifre e de tridente na mão, com uma cauda longa, os olhos de fogo, enfim. Ele foi um anjo criado pelo Senhor, que o criou perfeito e bom. Porém, ele rebelou-se contra o Todo-Poderoso. Em Ezequiel 28, verso 12 ao 15, temos uma indicação de que o inimigo foi criado perfeito, mas veio a rebelar-se, a corromper-se através da soberba contra o Todo-Poderoso. Na sua rebelião, ele arrastou consigo muitos anjos. Não arrastou porque tinha força, poder para tirá-los dos céus à força. Arrastou através do engano, do engoldo, levando estes anjos a acreditar de que seria melhor viverem por si mesmos, independente da soberania divina. E quando se pensa assim, não há como não cair. Somos criaturas de Deus e dependemos do Senhor para viver, para existir, para tudo mais. Então, Satanás, juntamente com esses anjos, foi lançado para a terra, onde tem operado para levar muitos à perdição. Ele não tem atributos como, por exemplo, o diabo não é onipresente, não está presente em toda parte ao mesmo tempo, não é onipotente, ele não é onisciente e delega a maior parte de suas atividades aos inúmeros demônios, como podemos observar, por exemplo, em Mateus 8, verso 28. Vamos conferir o texto. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Temos aqui espíritos malignos, não era o diabo, eram 2 espíritos, de demônios que estavam oprimindo aqui estas pessoas, Então, o Senhor Jesus repreendeu, a pessoa foi curada. Glória a Deus por isso. O poder de Jesus é inigualável. O inimigo é astuto, não podemos subestimá-lo. Tem pessoas que dizem que vai pisar na cabeça dele, fica tirando onda, brincando, fazendo brincadeirinha. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Entende? Quem tem todo o poder e autoridade é Deus. Deus, sim, é todo poderoso. Nós não recebemos liberdade da parte de Cristo para zombar do inimigo, para fazer chacota e coisas parecidas. Não recebemos de Jesus, não. Entende? Devemos permanecer na presença de Deus com temor, com tremor, adorando, servindo o Senhor, porque Ele é a nossa proteção. Entende? Não somos nós, com nossa força própria, que conseguimos nos defender do mal. É o Senhor que nos guarda. Precisamos estar conscientes de que o poder de Jesus Cristo é superior ao poderio das trevas. Jesus não somente revelou seu poder libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos e repreendendo as forças da natureza, mas ele também otorgou aos seus discípulos poder e autoridade sobre o reino das trevas. Eis que eu vos dou poder sobre serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada vos causará dano, disse Jesus. Apenas o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios. O nome de Jesus. Ele diz em Marcos capítulo 16, e em meu nome expulsarão demônio. Em nome de Jesus. Não é no nosso próprio nome, porque o poder não emana da nossa pessoa. Nosso terceiro subtópico, para finalizarmos, vai falar rapidamente sobre possessão maligna. Quando lemos o episódio do endemoniado de Cafarnaum, relatado em Lucas 4:31, não conhecemos a causa dessa possessão. Nós podemos afirmar que a presença de Jesus foi suficiente para agitar o espírito mau e a autoridade de Jesus expulsou o demônio, deixando o homem liberto. Embora não conheçamos a razão pela qual acontece a possessão demoníaca nos indivíduos, podemos afirmar que os espíritos malignos prejudicam a pessoa, trazendo muitas vezes doenças, roubando muitas vezes a esperança
e afastando-a de um relacionamento com Deus e também com o próximo. E onde você acha que vem, por exemplo, as intrigas, as inimizades, embora sejam obras carnais, mas há um impulso maligno por trás. Enquanto o Espírito Santo produz a paz e a harmonia, o diabo produz o contrário. Então é bom que a gente esteja atento e estejamos vigilantes. Muitas vezes a possessão demoníaca leva as pessoas a um quadro de insanidade, como aconteceu com o Gadareno, onde os demônios o possuíam completamente e totalmente a sua mente. Aquele homem ficou como louco. O inimigo toma sua mente completamente, levava ele a se ferir, levava ele a fazer loucuras, né? Loucuras mesmo. E outras vezes o inimigo também pode levar as pessoas a perder a capacidade de falar, capacidade de ouvir e até mesmo de ver. Jesus, um certo dia, ele expulsa um demônio dizendo: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai. Ele saiu, a pessoa volta ao estado normal. A pessoa volta a ouvir e volta também a falar. Entende? Então o inimigo causa muitos danos na vida das pessoas. Agora, eu chamo a sua atenção para o seguinte: pastor, eu estou ficando com medo. Existe um lugar muito seguro para nós todos, para que estas coisas não nos aconteçam. Existe um lugar muito seguro. A Bíblia diz no Salmo 91, no versículo 1, o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor, usando o profeta Isaías, ele vai dizer para nós: eu sou a rocha. Não há outra rocha que eu conheça. Rocha traz o sentido de segurança, estabilidade e proteção. Ou seja, o Senhor Jesus disse na sua palavra: vinde a mim. Quer dizer, se nós viermos a Cristo, se nós amamos a Jesus, e se nós servimos a Jesus, e se mantivermos a comunhão com o Senhor, jamais, 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 jamais o inimigo vai conseguir nos possuir e dominar nossa mente, e dominar nossa fala, e dominar nossa audição. Jamais. Por que isso não vai acontecer? Porque se nós nos entregarmos para Deus e permanecermos na presença de Deus, o Senhor disse assim: olha, aquele que me ama guardará a minha palavra, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, se nos tornarmos assim casa de Deus, não há possibilidade de o diabo fazer morada ou possuir a casa, o corpo. Não é? O corpo é a nossa casa, aonde o Senhor disse que vem morar. O nosso ser, o nosso corpo, alma, espírito. Né? Não tem como o inimigo habitar em nós se Deus já está morando aqui, se Deus já está morando aí no teu coração. Então, a segurança, a maior segurança que nós temos é a presença de Deus em nós. Amém? Então é isso. Sabemos que Jesus é poderoso. No entanto, não podemos nos esquecer de que os demônios são destruidores. Segundo a Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, embora seja importante reconhecer a atividade maligna, devemos evitar qualquer curiosidade a seu respeito e envolvimento com forças demoníacas ou ocultas. Devemos evitar qualquer curiosidade. Eu quero descobrir, eu quero ver como que é. Tem gente que fica no YouTube, nas redes sociais, buscando vídeos de pessoas expulsando demônios. Não faça isso. Isso não vai lhe ajudar. Isso não vai acrescentar a sua fé. Só que vai acrescentar a sua fé, te manter seguro, é o relacionamento diário com Deus. Ore todos os dias, mais de uma vez por dia. Ore com sinceridade. Fale com Deus.
Se você pecou, pastor, mas eu pequei e agora o diabo vai me possuir. Não, se você pecou, caia de joelhos aos pés de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Abre o coração, conte o seu fracasso para Deus. Deus te perdoa e te restaura. O inimigo não vai poder habitar em você. Porque você mantém comunhão com o Senhor. Entende? Então evite estar buscando vídeos na internet de pessoas expulsando demônios. Isso não vai fazer o bem. Não é bom, né? Evite também o envolvimento com forças ocultas. Evitar completamente. Basta resistirmos ao diabo. Como fazemos isto? Através da palavra. Lendo a Bíblia todo dia, meditando nela e colocando em prática o que ela diz. Orando a Deus, louvando o Senhor, vivendo. Quando o inimigo se percebe que ele está armando algo contra você, resista. Não ceda às tentações. Não dê ouvidos. Basta resistirmos ao diabo e à sua influência. E ele vai fazer o quê? Fugirá de nós. Por que você acha que ele vai fugir da gente? Porque se você resistir ao mal e ao mesmo tempo se sujeitar a Deus, Deus vai estar com você. E quem afugenta o inimigo, bota ele para embora, a presença de Deus. A presença de Deus faz as trevas ir embora. Uma vez que a luz está conosco, não tem como as trevas ficar conosco. Se elas estão se aproximando e você busca e se aproxima mais e mais de Deus, então as trevas vão recuar, porque o nosso Deus é maior, é todo poderoso. Amém? Então, concluímos dizendo que encontramos a atuação dos demônios, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Satanás é um ser real, tem atuado na sociedade e deseja destruir o ser humano. Porém, isso não é causa para ficar assustado, amedrontado e perder a fé. Não, espere um pouco aí, calma. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Existe alguém que tem poder para desfazer as obras do diabo. Jesus, cujo poder é infinitamente maior do que o poder do inimigo. O dia da sua derrocada final está próximo. Durante o milênio, suas ações serão impedidas por um período de 1000 anos, pois estará aprisionado no abismo. Depois desse período, ele vai para o seu destino final. Qual que é o destino final do inimigo? O lago de fogo, de onde nunca mais vai sair. Sua derrota final já está garantida, segundo os planos, os propósitos do Deus Todo-Poderoso. Então fica com Deus, fica com Jesus, confia nele, anda com ele, vai dormir à noite com ele, acorda com ele, vai para a sala de aula com Jesus, vai para o teu trabalho com Jesus, retorna com Jesus e o mal nunca, jamais, absolutamente, jamais te alcançará. Bom, Deus abençoe, até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.